você não quis falar, Sim. e o cara grava. Exato. Muito X9. Aquele cara que nunca fala nada no grupo, sabe? Tá só ali. E aí você vê, ele leu tudo. Exatamente. Ó a Portioli lá, ó. Fala, Portioli. Quem falou que ela não vinha? Quem falou que você não vinha? Quem falou? Dá tchau aí. Cadê os caras? Estão montando. Eles estão montando o programa porque a gente fica junto com mais um PDC até eles montarem o circo. Sim. Que é um outro estúdio. Eles vão de carrinho pro outro estúdio. Isso, eles vão com aquele carrinho de golfe. Carrinho de golfe da Globo. Porque a gente podia fazer isso, mostrar a estrutura. Qualquer dia nós vamos mostrar. Não, aqui passa... Que linha de ônibus que passa aqui dentro? Eu esqueci. Tem uma linha de ônibus. Circular. Mas é no andar térreo. Circular. Então, é o seguinte, mais um PDC hoje... Vê se o Ervilito já tá aí. Pula a tela aí, Hoje eu tô cansado, bicho. Não tá. Hoje falei que nem um homem da cobra. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Tá lá o Delari passando com a retaguarda dele. Estão montando ainda, ó. Tá vendo que eles estão montando aí? Sim, ó. Fala, Ervilito, tá me ouvindo ou não? Tá ouvindo nada. Tá ouvindo ou não? Ele tá ouvindo, mas não tá falando. Tô ouvindo. Tá Adriano, ouvindo? você tá me ouvindo? Olha lá, ó, parece o Mercado da Lapa. Gritando, vendendo. Sabe o Mercado da Lapa Mas lá? sacanagem mostrar assim, ó. Tá sem o luminoso lá. Estão montando o negócio. montando. E aí a gente tem que Vai encher segurando, linguiça. Não é, Gordão? Não, vai segurando aqui, não tem problema eu podia não. falar do meu show nesse Pode meio falar, tempo. Posso pode falar, claro. Nossa, então olha só. Sabadão aí no Acústico Comedy, Golpe Baixo, um baita show de stand-up comedy comigo e só eu mesmo, que é meu show solo. Às 10 da noite, então entra lá, @Fábio Gueré, adquira seu ingresso. Eu fico puto quando os caras só piscam o meu Instagram, Relaxa, mas tudo bem. Fábio Gueré. Mas tudo põe bem. direito aí, põe direito aí. Isso, Emílio, muito Põe obrigado. direito aí. Boa, Fábio Isso. Gueré. Isso. Gueré é Guere. Exato. É Gueré. Fábio Isso. Gueré que fala Gueré. É Gueré, né? É Gueré. Fábio Gueré. Tem que falar o nome certo dos caras. Isso. Bom, muito obrigado, Emílio. Boa. Então, sabadão, 10 da noite, Acústico Comedy. Ali na Consolação, bem bacana. Tem um cafezinho embaixo também, é bem legal, vocês vão curtir. Boa, e eu vou estar no Gazeta aqui em São Paulo. E o Gueré vai fazer a abertura, vai prestigiar aí, fazer participação. Compra lá no simpla.com.br, você que é de São Paulo. Dia 2, não, essa sexta, a próxima, Teatro Gazeta aqui na Avenida Paulista. E Guaratinguetá no dia seguinte, dia 3, também no Simpla. E a galera de Portugal, hein? Você é português? Você é pichuruco, meu? Tá doidinho? Não comprou ingresso? Você de Portugal, dia 10 de setembro no Porto e 15 de setembro em Lisboa. Ticketline.pt é o site pra você já tá comprar com o seu ingresso. sotaque, né? Já tô aí. Que é família Muito bem. portuguesa, mano. Porra, meu. Então, Tô vendo aqui o quê? as A pessoas. repercussão? Ele tá no grupo, As pessoas. Não, Não, esse aqui tá é aqui, o ó. arroba Ah, sei. Bolsonaro, Ó, Capitão América. Mito lá, minhas fotos, Capitão América. É os memes. A turma do meme. O J. Macedo falou da nossa querida Carla. Secato. Excelente o seu posicionamento, muito centrada e correta. Já tá querendo, né? Já tá dando ideia. Maurício Sanches. Como assim? A situação do Bonner é difícil. O Emílio, às vezes, viaja alto e cheira Exato, nuvem. esse eu concordo com esse ouvinte aí. Por quê, pô? Porque é fácil. Não é. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu falo, Eu vou vem falar do uma coisa pra vem do você. senhor, vem Não, gente de não, todos os não. aspectos aqui, você trata todo mundo muito bem. Por que, Não, que ele é Porque difícil ele tá ser na educado? Globo, Então, cara. paciência. A Globo, o Brasil inteiro assiste. Então, paciência. Então, agora ele arca as consequências de se falar que ele foi mal educado, falar que ele é grosseiro, falar que é enviesado, porque é muito fácil ser Não, educado. eu não O gosto senhor da é muito educado. empáfia. Então, mas a empáfia é feio. o cara foi totalmente Mas a empáfia todos deselegante. eles têm. Eu não todos... gostei o que ele fez com a Ivete. Eu acho que a Veveta abriu pra não Ivete. merecia. Que Não mais merecia. aqui, ó? Ignorou a Ivete, mas é muito fácil. Aí ele falou, putz, mais um teste Eu de concordo DNA. com esse né? ouvinte aí. Parabéns ao programa que entrevistou Carla Secato. Carla Secato faz sucesso. Sim, Ela lógico. tá aqui na emissora? Cê tá aqui, tá Tá, aqui. Eu contratado. não entendi direito. Tá contratado. Ela é Ah, de tá aqui. fibra e inteligente. Deus abençoe a todos. Nossa. Principalmente este novo povo brasileiro tão sofrido Amém. e massacrado. É verdade. Ó, a Carla, ela tá no Talk Show Jovem Pan e no Linha de Frente. Exato. Qual que é Talk Show Jovem Pan? Tem o tanto Talk programa Show, aqui. Tem Tem muito bastante. programa. Graças a Deus. Ó, o Lucas Hernandes tá decepcionado aqui, ó. Com quem? Falou, tentei assistir mais de 5 minutos, desisti, impossível com o Guga falando besteira, não deixa ninguém falar, sobe o volume da voz pra ninguém escutar. Decepção desse programa, falou que tá Tá decepcionado. vendo aí, ó? Que triste. Imagina o Bonner ontem. O que deve ter enchido o saco da Nossa. vida do Bonner, Exato. coitado. Ah, coitado. Imagina o Não, Bonner foi hoje grosseiro. saindo na rua. Hoje ele não Porra, comprou... Bonner, você é não sei o quê. Hoje ele não comprou Bonner, pão, não. Você não falou nada lá pro Bolsonaro aí, ó.
Você tá vendo Exato. aqui, ó? Hoje Aqui ele não foi tem comprar pão, não. Um décimo do Jornal Nacional. Só sem café da manhã. Só com o Sodexo que Eu ele tem. entendo você, William. E também entendo por o outro Leonardo. Sabe o Leonardo? Depois você conta pra nós. Bonner, o Leonardo. Vai nele. É ali que tá o Leonardo. Depois você fala pra nós. Não, você não sabe. Eu tô com a minha caixinha aqui, ó. O que tem na caixa? Valendo Vai lá, uma João pipoqueira. O que tem na caixa, Valendo Brasil? uma pipoqueira, Brasil. Quantos feijões tem na caixa? Quantos feijões tem na A caixa? partir de agora você pode ligar pra gente ou mande no @programa Pânico. Quantos feijões tem na caixa do Emílio, Brasil? Caixa misteriosa. Porra, Meu já Deus. montou aí? Nós tem que rolar render. Nossa, Tem que ficar Precisa rendendo. montar. Montou ou não? Mas quem tá montando isso Tá montando outro estúdio. É, mas quem tá montando? Ah, agora montou. Aê! Estamos quase Então vamos- prontos aqui para Vamos lá. começar mais um PDC de Esse hoje. filha da temos mãe me aqui- ligando aqui, ó. Já temos Ah lá, ó. 3 É o convidados Alba. aqui no nosso O estúdio, Requião. além de Marco Antônio, que eu comentei com você, que é o ex-marido da Maria da Penha. Ele vai estar conosco aqui no Skype. E apenas sentindo a falta aqui de Diego Delari, que foi lá conectar ele no Skype. É, mas não vai fazer falta. Ô, 013 do É o Alba. inferno, me enchendo o saco. O Alba o também Alba. não vem trabalhar e fica no Não, Twitter calma, lá, né? O Alba, Hoje a a gente cirurgia vai do Alba destrinchar. hoje, cara. Hoje a gente vai destrinchar, junto com o Ricardo Ventura aqui, todo esse caso que realmente envolve muita polêmica, né? E a gente sabe que fomos cancelados já. Recebemos o troféu da agência Lupa. Exato. Tivemos essa Então é honra. o seguinte, é o caso da Maria da Penha. Sim. É isso. Isso, que Que envolve tinha um polêmica. laudo, tem uma história por trás disso, Exato. que vocês levantaram aí no programa, aí a Lupa disse que não existia, mas parece que existe mesmo. É, e viralizou no WhatsApp, né? Viralizou o corte do Ricardo Ventura falando sobre isso. Depois a agência Lupa trouxe como se ele tivesse propagado fake news. Ele foi a fundo no caso, trouxe aqui o pesquisador, também trouxe o advogado, além do representante do caso, né? O Marco Antônio, que vai estar conosco no Skype. Ele que é o ex-marido da Maria da Penha. Pela primeira vez. Pela Muito primeira bem. vez na mídia. Muito É bem. isso mesmo. Então eu vou deixar vocês aí tocarem o programa. Beleza. Mais um PDC. Continua nas redes aqui, nas redes da Jovem Pan. Tem o canal. No canal do Pânico fica mais um pouquinho e depois vocês têm o canal paralelo. É isso aí, bichão? É Posso isso aí, ir embora? bichão. É isso aí. Você me autoriza? Sim, senhor. Bora. Muito obrigado. Olha, tudo de bom. Ótimo Tudo de almoço. bom. Beijo, na Superman. Dirce aí Beijinho. pra vocês. Espero que estejam em bons lençóis, porque hoje a audiência foi gigante. Gigantesca. E eu tô começando a sentir um clima Clima bom. bom. Maravilhoso. Não sei se é bom. Um clima A tenso. verdade, a busca pela verdade é sempre um princípio que deve ser reconhecido. É isso aí. Já temos aqui o nosso parceiro Ricardo Ventura e Diego Delari estão aqui conosco. Tudo bom, Ricardo? Tudo jóia. Daqui a pouco a gente vai apresentar os outros convidados. Antes eu tenho que chamar um break, é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com toda essa polêmica aí do caso de hoje aqui no Mais Um PDC. Até já. Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. É a sua chance de aprender a interpretar os movimentos do mercado da mesma forma que os investidores que ficam aqui no Centro Nervoso Financeiro, o Trading Desk. Acesse a newcursos.com.br, assista a primeira aula grátis, aproveite as condições especiais de lançamento e vai, Torinho! É isso aí, de volta aqui no Mais Um PDC, aqui para toda a audiência. Eu convido vocês aí que estão acompanhando pelo canal do Programa Pânico, lembrem-se que daqui a pouquinho a gente fica exclusivamente no nosso canal, então eu peço para que vocês façam a migração aí, é muito fácil, nosso link está na descrição do canal do Programa Pânico, além que o Diego Delari também sempre envia no chat para vocês aqui o nosso link diretamente para o canal do PDC, que
Daqui ao meu lado vocês podem ver este homem que vocês já conhecem, o homem das opiniões políticas. Prazer. Um homem conservador. Tudo bem? Tudo bem, e você, Tudo Marco ótimo. Antônio? É uma alegria estar com vocês aqui. É? Sim. Treinou hoje já? Hoje foi costas e bíceps. Um dia feliz? Dia feliz. Tô sentindo aqui ainda. As dores musculares. As dores do crescimento. É isso aí. É isso aí. Agora eu tenho aqui também comigo, além de Marco Antônio Costa, sim, eu tenho o Alexandre Paiva aqui, vocês podem ver nossos convidados de hoje. Um deles é o pesquisador do caso, que é o Alexandre, com uma bela barba linda. Uma barba... Barba viking. Uma barba viking. Uns meses que eu não ia na barbeira, eu fui só pra vir aqui, hein? Muito bom. E além do doutor Otacílio Guimarães de Paula, advogado criminalista, que já participou de vários casos emblemáticos, é isso mesmo, doutor Otacílio? Boa tarde, exatamente. Tem alguns casos meio emblemáticos. E esse ano mesmo, né? Desde o ano passado, estivemos aí acompanhando os casos, inclusive, envolvendo abusos de policiais. E este caso da Maria da Penha, existe também uma situação muito similar. É isso aí, vamos destrinchar isso aí já. Também o nosso grande parceiro, companheiro aqui, que eu tenho a honra de ter ele como companheiro aqui da Jovem Pan, o meu querido Ricardo Ventura. Não minta pra mim, você conhece ele aí dos canais. Tudo bem com você, meu querido? Tudo jóia, muito feliz, porque a treta toda começou aqui, né? Começou aqui. De modo despretensioso, Foi. estamos ali falando de Johnny Depp, lembra disso? Isso. Falando de Amber mídia, Amber Heard. Aí eu falei, olha, a mídia muitas vezes distorce a realidade. E aí eu contei um pedacinho, né, do caso da Maria da Penha. E aí nós fomos checados, né? E eu quero saber agora quem vai checar as agências de checagem, porque a gente trouxe aqui todo o dossiê do caso Maria da Penha. Lembrando que nós não estamos falando da Lei Maria da Penha, nós estamos questionando a Lei Maria da Penha. Nós estamos falando e relembrando o caso entre Marco Antônio Dias Viveiro e a Maria da Penha. Ou seja, um caso que a gente só soube por um lado, a gente só soube pelo lado da mídia. E agora a gente vai saber pelos lados, não do Marco Antônio, mas pelo lado dos autos. Porque nós trouxemos aqui 1.700 páginas dos autos. Nós vamos comentar só e somente só o que estão nos autos. E só isso já dá pra gente perceber que tem coisas estranhas, as quais essas agências de checagem não tiveram o trabalho de checar. Isso que é muito chato, isso que é muito estranho. E mais ainda, né, Milinho? Pela primeira vez no Brasil, o cara que participou desse imbróglio todo nunca foi ouvido e nunca apareceu em mídia nenhuma. E ele vai aparecer agora depois de 40 anos. Então, por aí você já vê que tem alguma coisa estranha. E ele vai aparecer, a gente estamos fazendo o link aqui. Isso. E ele vai aparecer diretamente da sua residência. Agora, eu vou começar com uma provocação enquanto ele ainda não aparece. Posso? Por favor, doutor Marco Eric. Antônio. Por que alguns assuntos se tornam tabus? Quando a gente está falando em busca pela verdade, do ponto de vista científico, é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala de ciências biológicas ou exatas, né, exata é a lousa. Isso. Einstein ia pra lousa, escrevia, tentava fazer conta e achar um caminho que fosse lá o viável para a teoria dele. Quando você fala de um cientista na química, por exemplo, no ambiente químico, ele está misturando ingredientes, tentando ver se aquela hipótese dele funciona e pode ser replicada sistematicamente na prática. No ambiente de humanas, infelizmente, a gente não vê mais isso. Porque a gente vê historiador querendo reescrever história. Perfeito. A gente nota que no plano das ciências sociais ou ciências políticas existe uma corrupção científica que é exatamente a antítese da ciência, que busca a verdade, busca falar, olha, eu descobri aqui um novo elemento químico, ou na física, descobri uma nova equação que explica como a luz funciona no vácuo. E no âmbito das ciências humanas, que deveria ser o seguinte, poxa, vamos analisar esse fato? Aí um cientista sério, né, de ciências sociais ou ciências humanas, não, olha, esse fato aqui aconteceu por conta disso, e ele dá todos os elementos históricos, todos os elementos investigativos, perfeito, todas as descrições dos acontecimentos pelos participantes. Só que não é isso que a gente vê. Por que no entendimento de vocês, houve essa ocultação do Marco Antônio Heredia? Heredia ou Herédia? Herédia.
Herédia, e ao que você atribui isso? Então, justamente como você falou, o fator humano. Aonde você coloca o ser humano, existe o quê? Uma questão de força, de poder, existe uma questão de Emoção. Emoção, exatamente. E aí, a história, ela fica justamente à mercê de quem conta essa história. E isso, inclusive, é científico, sabia, ô Marcão? Você sabia que existem testes científicos? Claro, ontem mesmo, nós não tivemos o Bolsonaro lá na Jornal Nacional? Ou seja, quem é bolsonarista falou que ele se deu bem. Quem é contra o Bolsonaro falou que ele se deu mal. Para o mesmo fato. Então, o fato científico é o mesmo, mas a interpretação acaba sendo totalmente diferente. Agora, cabe você dar e deixar que os lados mostrem a sua interpretação. É que nem comentarista de futebol. Quem é do Corinthians vai falar, não, o Corinthians teve uma boa atuação. Quem é do Palmeiras? Não, imagina, foi o Palmeiras que teve uma boa atuação. Ok, vamos discutir, vamos fazer uma mesa redonda, coisa que nunca existiu. E por que nunca existiu? Porque o ser humano, ele tem aquela questão de proteger o mais fraco. Então, se eu falar para você, e o pessoal de casa também, imagina que vai jogar futebol, vai jogar como é que chama lá o palmeirense. Não, vamos pegar um. O palmeirense, por exemplo, acha que tem mundial, mas o fato é que não tem mundial. O Messi, como é que chama lá? Paris Saint-Germain, por exemplo, ou antes lá, como é que chama aquele da Espanha? O time grandão. Barcelona. Então vamos lá. Vai jogar, olha que interessante, vai jogar Barcelona e Papua Guiné. Pra quem não torce pro Barcelona nem pro Papua Guiné, vai torcer pra qual dos dois times? Você entendeu? Jogo de futebol. Certo. Barcelona contra Papua Guiné. A galera que não torce nem pra um nem pra outro vai torcer normalmente pra quem? Barcelona. Vai torcer normalmente pro mais fraco, cara. Pro mais fraco. Por quê? Por conta de... É uma coisa já humana. De você estender Davi a mão. Golias. Exatamente, de compartilhar e tudo mais. Isso é uma coisa muito inerente. Você vê isso muito quando você vê um lutador muito forte, um mais fraco. Quando você vê na Fórmula 1, aquele cara que não tem um carro tão bom. Você torce para aquele que tem menos condições. Perfeito. E nesse caso, a gente tem uma coisa extremamente explícita e extremamente desagradável para qualquer pessoa, é olhar alguém que ficou paraplégico, cara. Sim. Quem não vai se comover com uma pessoa que, a partir de um tiro, ficou paraplégica? Entendi. Porque um toma um tiro na coluna, a outra vítima toma um tiro no ombro. Os dois foram vítimas dessa situação que aconteceu. E você vê que eu não dei nome ainda para essa situação. Ainda não. A gente vai colocar perante os autos e perante a perícia. Não é o que eu acho. Sim. Não é o que os lados acham. Agora, deixa eu só fazer um preâmbulo para trazer os meus amigos aqui. Por favor. O que acontece? Então, naquele dia, eu falei assim por alto. Eu falei, olha, inclusive o caso da Maria da Penha, muita gente acredita. Até perguntei para você, como é que foi o caso? Né? Você foi até dar uma gulgada, até o Delari falou, não Google aí não, lembra disso? Aí você falou, não, o que eu lembro é que era uma pessoa que apanhou tanto do marido, né? Ela apanhou tanto do marido que ela ficou presa na cadeira de rodas. Eu falei, cara, mas não foi nada disso. Foi por conta de um assalto. E aí é que agências de checagem vêm dizendo, não, mas não houve o assalto. Imagina, isso já foi comprovado. Inclusive, órgãos internacionais se debruçaram. Então vamos pegar esses dois pontos. Primeiro, realmente saber se houve ou não um assalto e se órgãos internacionais olharam, se debruçaram contra isso. E mais ainda, os furos que estavam dentro dessa peça acusatória aí, dessa peça da justiça. Mas vamos lá. Naquele dia que eu falei, como é que aconteceu? Como é que apareceu esse barbudo mal encarado aqui, ó, feio pra caramba na minha vida, né? Eu tô lá, tranquilo, belo e formoso, aí começaram assim, cara, analisa o Marco Antônio Herédia. Eu falei, quem é esse homem, pelo amor de Deus? Eu não sei quem que é esse homem. Não, analisa, é o marido da Maria da Penha, é o marido da Maria da Penha, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vai, deixa eu ir lá ver. Aí me aparece esse cara barbudo entrevistando o Marco Antônio. E aí eu começo a assistir. Deu tempo ali, uma hora que deu uma brecha, eu comecei a assistir. E aí eu usei a minha expertise. A minha expertise, ela começa e para ali. Olha que interessante. Eu começo a analisar e falo, cara, esse homem tá congruente. E eu começo a ficar com medo, inclusive.
Porque eu falo, peraí, mas deixa eu ler essa história. Porque qual que era a minha verdade? O Marco Antônio Herédia era um violento que batia na mulher, depois deu um tiro na mulher, depois tentou matar ela eletrocutada e tal. É isso que eu tinha. E você já estava eivado de uma pré-compreensão nociva. E eu já estava. Eu estava contando, porque o que eu recebi da mídia foi isso. Certo. Era um cara tão violento que batia nela, deixou ela tetraplégica e ainda tentou matar ela outras vezes. Né? E aí eu comecei a analisar, eu falei, cara, mas eu não tô vendo isso. Eu tô vendo um cara congruente contando toda a história. E agora? Que é isso? Eu virava pro Rian, que é o pessoal que trabalha comigo, e falava assim, Rian, tá me dando medo isso aqui. Como é que eu vou fazer essa análise? Como é que eu vou conseguir fazer uma análise se o mundo todo tá contaminado quanto eu tô? Aí o que eu fiz? Eu fui atrás do Barbudo. Falei, Barbudo, como é que você achou esse cara aí? Né? Como é que você achou esse cara? E aí eu comecei a bater nele várias coisas que eram do conhecimento público ali. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem a ONU, tem não sei o quê, já foi comprovado que foi forjado o assalto. E ele foi falando, não, tá aqui. E começou a me mostrar documentos. Eu falei, rapaz... E aí eu quero que ele conte a história agora, porque eu virei pra ele e falei assim, eu não posso fazer essa análise agora. Legal, o Alexandre Paiva está aqui conosco, ele que é o pesquisador do caso, de quem o Ventura tanto falou, que tem uma barba volumosa. Voluptuosa. E aí? Diga lá, Alexandre. Como é que você entrou nessa história? Ricardo, eu agradeço aí o convite de vocês aí para participar do programa, e já respondendo de cara aí vocês com relação a essa pergunta, é porque eu senti na pele, na carne, o que é a Lei Maria da Penha. E aí você pode falar assim, então você bateu em uma mulher e você se ferrou na mão da justiça. E eu digo que não. O grande problema da lei é esse. Você, sendo mulher, basta você alegar que você está sofrendo uma violência ou que você está sendo ameaçado e não precisa provar nada. Então, até então, você tinha aquela leitura, eu tinha também essa leitura que todos tinham sobre o caso, não me aprofundava porque nunca tinha sentido na pele o problema. Aí quando a água bateu na minha bunda, desculpa falar isso, mas aí eu tive que... Aí eu comecei a pesquisar. Eu sofri uma protetiva, né, da genitora das minhas filhas. Eu estou há 3 anos lutando para conseguir rever minhas filhas, enfim. Então, a mulher ela tem o intuito de afastar o pai das filhas, usa a Lei Maria da Penha. As advogadas orientam, faz o seguinte, fala que ele te ameaçou. Não precisou nem falar o que é ameaça, não existe, porque não existiu. Ele é uma ameaça protetiva. Peraí, a ameaça, enfim, né, não foi nem as meninas, mas a intenção era afasta todo mundo. Então, o cara já não pode chegar a 1 quilômetro da própria casa, das próprias filhas. E eu fiquei 1 ano, assim, sinceramente, em depressão mesmo, assim, porque eram minhas filhas, eu sempre quis ser pai, enfim. E aí que tá, a mulher sabe o calcanhar de Aquiles e sabe onde que ataca, né? Então ela pegou e me atacou usando minhas filhas. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a Maria da Penha, porque eu fiquei indignado de tomar uma protetiva nas costas sem ter feito absolutamente nada. E aí eu comecei a me aprofundar no caso, comecei a ver alguns vídeos na internet, comentando sobre isso. E você já viu o livro do Marco Heredia? Eu falei, não vi. Aí eu tive que procurar muito, não achava em lugar algum. Pesquisei, fiquei buscando. Aí achei no Clube dos Autores, que ele publicou lá, porque ninguém queria publicar o livro. Aliás, ele já escreveu mais de 20 livros só sobre o caso. Ele tem quase 40 livros já escritos e mais de 20 só sobre o caso Maria da Penha. Aí eu fiquei, cara, como é que esse cara nunca foi ouvido por ninguém, cara? Ele tá berrando há 40 anos... Me ouçam. E aí eu tive acesso ao livro. Quando eu tive acesso ao livro, eu fiquei apavorado. Como o Ricardo falou, eu fiquei com medo também. Falei, caramba, isso é pesado. E aí eu comecei a pesquisar também entrevistas dela, da Maria da Penha também. E aí eu comecei a ver algumas incongruências. E aí o meu feeling começou a falar assim, não, esse cara tá falando a verdade. E aí eu gravei um vídeo no meu canalzinho micro da internet e falei que se alguém tivesse conhecimento, soubesse onde que ele estava, que eu estava aqui querendo ajudar ele. O Marco. E felizmente chegou nele esse vídeo também. A internet é uma coisa fantástica, né? O meu canal, eu tinha acabado de inaugurar ele, tinha acho que 500 inscritos. E aí eu já tava meio que inserido nesses grupos de pessoas que sofrem com a Lei Maria da Penha, e aquilo viralizou e acabou chegando nele. E aí nós entramos em contato, ele receoso, porque todo mundo que procurava ele era para prejudicar ele, a Isto É entrevistou ele. A única imprensa que entrevistou ele foi para prejudicar ele. Em 2002, inclusive. Tem até a capa da matéria. Revista, é absurdo. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Ele na maior expectativa de que finalmente pudesse falar sobre o problema. Aí a mulher foi lá, ouviu, a repórter ouviu ele, e quando foi lançar a entrevista, mas execrou, acabou com ele, assim. Colocou o rosto dele com os dados, documento 16.
com as estatísticas todas da violência contra a mulher, colando na cara dele, assim. Colando ele como a cara da violência contra a mulher. E aí ele falou assim, eu não vou mais fazer nada, e sumiu, e não quis mais dar entrevista pra ninguém. E aí, olha só, a capa da revista. Olha que loucura. A única meio de comunicação que decidiu entrevistá-lo para ver o lado dele, na realidade enganou ele. Porque quando ele conta tudo o que aconteceu, todas as falhas, tudo, vou dar até um spoilerzinho. Por exemplo, o revólver que foi adicionado no inquérito, ao qual ele foi condenado depois de 19 anos e 6 meses, esse revólver foi adquirido depois dos fatos. Como é que uma prova dessa chega até o final, com nota fiscal e tudo, que o revólver que o condenou... Além da nota fiscal, o laudo da Taurus. O laudo da Taurus, dizendo que esse revólver foi produzido depois dos fatos. E aí aquela capa, dizendo o quê? Todo o lance do feminicídio, de violência contra a mulher e tudo mais, e no meio ainda dessa matéria, ainda diz assim, ó, que este é o Marco Antônio Herédia Viveiros, que violentou, deu tiro, eletrocutou e ainda estuprou. E mandaram isso pra ONU. Tem uma coisa a primeira coisa que me chamou a atenção, tá? 2 da capa. Se a gente puder voltar rapidinho, só pra poder apontar. Primeira é vergonha alheia, né? Acho que é vergonha brasileira ali. Foi o que mais me chamou a atenção. E depois, o que tá em destaque a cada 15 segundos uma mulher é agredida no Brasil. Eu fiz a conta aqui, dá 2.102.400. Ou seja, esse número não corresponde nem à quantidade, às denúncias que são realizadas, né? A gente vive num país que a gente fala de 48 mil homicídios por ano, que é altíssimo, os Estados Unidos são 17, mas mesmo que você exponencialize isso à máxima potência vezes 10, dá 500 mil agressões, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, acho que de cara já dá para perceber que existe uma tendência aí, né? A tendência de criar factoides sem embasamento algum. Eu imagino que se você abrir a matéria dessa revista, não tem a explicação desse número. Ou tem? Não tem. E aí ele a fonte dos dados ele não apresenta. E aí você começou a conversar com ele. Aí o meu filho chegou nele, conseguimos contato via WhatsApp. E é até engraçado que nós nos encontramos a primeira vez em Brasília, que ele queria ir para Brasília para falar com o figurão, mas a gente rodou aquilo ali pra nada. Fomos no órgão de direito aqui da família, da mulher, né? Fomos ouvidos lá por 2 horas a gente queria falar com na época a Damares Alves era a ministra, né? Ele já tá aqui conosco, quando você quiser chamá-lo também. Legal. Já tá aí conectado. A Damares Alves não nos atendeu um número 2 lá, enfim, ficou nos ouvindo por 2 horas, mas não fez nada, depois não deu retorno algum, ou seja, tipo assim, lasque-se, o Estado, enfim, não vai fazer nada. Porque ninguém queria mexer nisso. Exato. Era uma coisa meio que a verdade já foi dita, já foi solucionada e acabou. E deu, inclusive os títulos que Lupa e companhia, eles se baseiam na condenação como se aquilo fosse a prova do crime, como se aquilo ali fosse a prova contundente de que houve um crime. O que me chamou muita atenção também nas entrevistas que eu comecei a pesquisar da Dona Maria da Penha é que ela jamais, em entrevista alguma, cita que os 2 saíram baleados no dia. Então isso pra mim já levantou assim, uma pulga bem grande atrás da orelha pra ela. Não fala isso. Ela esconde. Se ela tivesse tranquilidade com o fato da alegação dela, ela poderia dizer, inclusive aconteceu um problema e ele também simulou alguma coisa. Não. Fica só como se ele batesse muito nela e que, de tanto bater nela, ela acabou numa cadeira de rodas e ele acabou preso depois por conta disso. E aí eu comecei a pesquisar a entrevista dela também, por exemplo, tem uma, inclusive está também... o documento 18, se der para colocar, é quando ela fala que ele simplesmente se feriu com uma faca. Olha que loucura. Ela começou a ficar tão tranquila, mas tão tranquila. E detalhe que ela começou a inventar coisas em cima de coisas. No Domingo Legal do Gugu, na época a audiência altíssima do programa do Gugu Liberato, e ela deu uma entrevista pro Gugu falando que ele se lesionou com uma faca, na verdade, para tentar mais um pouquinho denegrir a imagem dele. O Marco Antônio usa a palavra pimentinhas. Ele fala que cada entrevista que ela dava, ela colocava uma pimentinha. Inventava, tipo assim, só ir jogando, só vai jogando que o povo vai comprar. E ela foi em rede nacional, um programa de altíssima audiência como o Gugu Liberato, e falou assim, ele simulou, na verdade não foi tiro, foi faca. Aí eu peguei e gravei um vídeo, pedi pra ele não gosta, pra ele é dolorido, o psicológico, enfim.
eu fiz ele mostrar o buraco no vídeo, mostra assim, ó, tá aqui, ó, a entrada e a saída da bala. E a mulher teve a coragem de falar em rede nacional que aquilo e tá em exame de corpo de delito, tá em tudo. E assim, ela nem se preocupou de parar de mentir. Não, porque nem precisava mais daquilo, nem precisava mais. Mas ela foi indo cada vez mais, enfim. E aí, né, ele pegou e mostrou essa marca do tiro, desdizendo essa afirmação categórica que ela deu no programa de Gugu Liberato, que ele havia se lesionado com uma faca. E o dia, como é que foi o dia, né, que ele conta pra você, que isso é uma coisa que praticamente ninguém sabe também. Depois a gente vai ter o Marco Antônio, até porque é interessante depois fazer perguntas para ele, mas para o público em casa, né, para a gente criar esse prólogo, como foi o dia baseado nos autos? O que aconteceu no dia fatídico que a Maria da Penha, infelizmente, ficou paraplégica e ele toma um tiro no ombro? Perfeito, foi em maio de 1983, já vamos para 40 anos, né? O ano que vem já o crime vai completar 40 anos. E o que aconteceu foi o seguinte, ele estava dentro de casa, de madrugada com a família, as filhas dormindo, a mulher dormindo, e ele ouviu barulhos na casa, e ele tinha um revólver que ele usava para defender a família, e ele pegou o revólver e foi verificar o barulho, o que estava acontecendo. O cachorro latindo, ele foi lá, acalmou o cachorro, e aí quando ele retorna para casa, vem uma pessoa por trás dele e enlaça ele com uma corda no pescoço, puxa ele para trás. E ele estava com a arma, nesse momento ele estava com a arma na mão, essa arma que ele saiu para proteger a família. Na hora que toma aquele puxão, a arma dele dispara para o alto, e nesse mesmo momento, um outro tiro é ouvido na casa, um tiro muito mais alto, né? Um barulho muito mais pesado, mais contundente. E ele não sabia o que era, e continuou aquela luta ali corporal. Aí veio esse outro, que deu outro tiro na casa, veio também para tentar tomar a arma dele. Ele entrou em luta corporal com os dois, e nesse momento o rapaz consegue tirar o revólver dele e dar um tiro nele. E nesse momento, os dois ladrões somem, vão embora, levando as duas armas, porque está inclusive no laudo que o tiro nela foi com uma arma e nele foi com outra arma. Nela foi uma arma de grosso calibre, uma espingarda, uma espingarda calibre 20, e o tiro nele foi com revólver 38. Então, houveram duas armas na cena do crime naquele dia. E nenhuma dessas armas, logo após a polícia chegar, foi encontrada no local. Isso também é uma coisa que me chama muita atenção. Logo em seguida, as duas moças que trabalhavam na casa, que foram as primeiras que entram na casa, isso tudo que ele está contando é o que está nos laudos. Então, isso é em depoimento. As meninas contam, né, a Rita e a Olindina, elas contam que elas tentam abrir a porta da casa, lá por trás, que elas dormiam na casa. Uma edícula colada com a sabe, casa. Tipo, que tinha muito antigamente, né? Assim, aqui é o quarto da empregada ali, que ficava ali perto da lavanderia. Aí elas entram, encontram ele ensanguentado no chão, com a camisa rasgada e tudo mais, e saem para procurar um vizinho, né? Não encontram ninguém na rua, entram na casa do vizinho, chamam o vizinho volta, e aí é que vem a polícia, resgata primeiramente, acho que é ele precisa de tratamento médico, ele é internado, fica acho que 4 dias internado, aí descobrem que ela também está ferida, levam ela para internação, aí nisso daí transferem ela para Brasília, ele consegue essa transferência através de um pai, de uma moça que ele conhecia ou trabalhava junto, alguma coisa assim. Ela vai para o Sara Kubitschek, ele continua visitando ela, aí quando ela recebe, ele recebe a alta, aí como é que chama lá, o pessoal que vai fazer a perícia, olha que doideira essa parte, isso tá nos autos. A perícia chega logo na sequência, tipo assim, de manhã, né, ele tá internado, ela tá internada, a polícia percebe um escalar na parede vizinha, porque do lado da casa era um terreno baldio, um escalar aí essa é a parte da isto é. Olha o que eles escrevem. Até abuso sexual colocaram. E mandaram isso aí pra ONU, cara. Isso nem existe no processo. Nem no processo. E já afirmando que ele deu um tiro nela e eletrocutou. Sendo que o depoimento dela eu tenho fortes indícios que ele tentou me matar eletrocutada. Por quê? Porque quando eu abro o chuveiro, o registro eu tomei um choque.
Nós temos, inclusive, o processo. E tem o processo, depois quiser ir mostrando. Isso. Eu fiquei apavorado que algumas pessoas, quando me procuraram, Paiva, mas foi um advogado na minha universidade e contou pra mim, lá pra todos os alunos da universidade, que ele colocou ela numa banheira e tentou eletrocutar ela dentro da banheira. Olha o que é ensinado para os alunos na universidade. Mas isso não existe. Conta o que tem no depoimento. O depoimento dela, o escalar, inclusive, da perícia. Tem o escalar do muro, aí tem o arrombamento da pérgola, que é uma parte de cima, aí tem o arrombamento do carro, na porta do carro e no porta-mala do carro, tem o arrombamento da porta de entrada da casa, tem os produtos do roubo, né? Então eles roubaram uma máquina de escrever, que na época, né, máquina de escrever, enciclopédia, roubaram bebidas, dinheiro que estava na escrivaninha, pegaram tudo isso e colocaram dentro do carro. Tudo isso a perícia viu, cara. Tudo isso foi constatado pela perícia, o sangue que estava ali, tudo foi constatado pela perícia. E as pessoas falam que isso não existiu, que esse assalto não existiu, né? É muito doido. E aí, quando eu estava contando isso nessa live, que eu chamei o Paiva para falar assim, olha, então você esclarece, porque eu sou um espectador dessa história toda, né? Eu falei, conta o que você estudou. Aí ele conta isso, aí nessa daí aparece o doutor Otacílio. O doutor Otacílio já fez cursos comigo, e aí ele falou, Ricardo, eu vi essa live, e eu achei muito estranho. Eu quero entrar de cabeça, porque eu já fui 10 anos policial, eu conheço o lado de lá, eu tenho mais de, não sei quantos anos como... 21 mais anos. 21 anos como advogado, então eu conheço os dois lados. Criminal é comigo. Deixa eu entrar nesse negócio. Falei, entra. Aí ele foi atrás do processo, foi uma dificuldade absurda para conseguir esse processo de 1.700 páginas. Ele pega esse processo e estuda esse processo. Aí é pior ainda. Olha o que ele encontra no processo. Então, na verdade, essa situação, todo fato, aconteceu o crime, a polícia foi acionada. Então, Marco Antônio, uma coisa que eu me preocupei muito nesse caso, porque, como você fez uma pergunta agora há pouco aí, nós temos que nos colocar à época. Nós vivíamos, em 1983, sob a égide da Constituição de 67, referendada pela emenda 1 de 69. As legislações, não existia na época, por exemplo, que hoje existe a prisão cautelar da prisão temporária, que foi criada depois de 89. Nessa época, existia a prisão preventiva e existia quase os mesmos direitos e garantias de preservação da garantia da casa, da residência. E assim como o inquérito, ele tem um trâmite regular. Você, como advogado, você compreende muito bem disso que eu vou falar agora. Vejam, começou-se a investigação, e quando começa a investigação, os policiais, o perito que chegou no local, como o Ricardo mencionou, ele descreve pormenorizadamente todos os indícios de um crime de roubo. Inclusive, em cima do muro foi colocado papelão, tudo isso foi narrado, inclusive, por testemunhas, pelas empregadas. Vejam, o que essas testemunhas dizem inicialmente, elas são ouvidas só no ano seguinte. Por quê? No dia dos fatos, quando entram na residência, houve os disparos, as duas empregadas estavam dormindo numa edícula que ficava fora da residência. E o que aconteceu? Quando elas ouvem não houve um barulho, elas ouvem o Marco Antônio gritando. Então, quando elas ouvem ele gritando, elas acordam. Elas não ouviram disparos. E uma das coisas muito importantes foi que o processo todo sempre se falou que havia 2 disparos de arma de fogo. Só que o Marco Antônio diz, não pode ter 2 disparos. Se houve um disparo na minha esposa, houve um disparo que eu efetuei pro teto. Porque quando me laçaram, eu vi tinha aquelas portinholas de madeira que cobria o assoalho do teto e tinha uma grade. Ele viu aquilo tirar algum meliante, porque ele acordou com o barulho de alguém andando sobre a residência. Então é bem provável que a pessoa tenha andado, tentou entrar por cima, viu que tinha uma grade e desceu. Porque houve um arrombamento, e a perícia atesta isso. Houve o arrombamento de uma pérgola, porque no outro lado da residência, na casa lateral do outro lado, tinha uma grade, que é essa pérgola. Foi usado um macaco de um dos veículos para arrombar aquilo ali. Então, os meliantes entraram por ali. E nesse meio tempo, o que o Marco Antônio mencionou? Ora, aconteceu esse fato, eu fui me preocupar, primeiro peguei minha arma e peguei uma lanterna e fui ver o que estava acontecendo, porque o cachorro latia muito. E aquele barulho, eu peguei, dei uma volta na residência, nos quartos das minhas filhas, que eram 2 quartos ao lado do quarto dele. Quando ele chega próximo da cozinha, ele acalma o cachorro,
que ali dava acesso também à edícula que ficava do lado de fora, onde moravam as duas empregadas. Acalmou o cachorro foi quando ele é atacado. Aí ele vê aquele vulto, aí imagina que tem alguém, e quando ele efetua esse disparo. Aí há essa dinâmica toda que o Ricardo mencionou. Mas vejam, você inicia uma investigação. Aí o Marco Antônio, ele é levado, primeiramente, porque ele estava baleado. Ninguém sabia que a esposa dele também havia sido vítima. Então, nesse momento, só socorreram ele. E ele, segundo ele saiu dali e quando levaram a arma dele, que ele viu que a pessoa levou a arma dele também, ele estava baleado. Ele vai até o escritório, pega um facão na cabeça dele, talvez o facão pudesse ser uma outra ferramenta de defesa. Aí, quando ele está retornando para a cozinha, ele está gritando ali, ele cai, desmaia. Foi quando as empregadas chegam. Então, olha o tempo, isso é muito importante para vocês perceberem, porque olha o tempo que aconteceu. As empregadas disseram que não acordaram com nenhum tiro. Houve, no mínimo, segundo as testemunhas lá e vizinhos depois que falavam, que houve 2 disparos. Ele fala 3 disparos. Aí o que acontece? Não daria tempo para que aquelas pessoas estivessem na frente do imóvel, os vizinhos tivessem visto alguém. Porque se fosse partir desse raciocínio, o processo todo ele começou com uma acusação é tão absurda, porque olha que situação. Eles dizem que o Marco Antônio poderia, então, ter manipulado aquela situação. Mas para que ele fizesse, ele teria que ter saído na residência. E se existisse vizinhos ali olhando o tempo todo, alguém viria ele saindo. Porque foi achado, olha que absurdo, Marco, foi achado uma cápsula de calibre 20 e uma luva no terreno baldio. Exatamente o calibre. As pedras também ali, tudo. E isso foi apreendido pelo perito quando foi lá no local. Veja, o fato aconteceu no dia 29, foi o dia 30. Certo? E no dia 30, os peritos fizeram a perícia. E eles acharam lá do lado esses objetos. Além disso, todos os outros objetos que foram apreendidos dentro do veículo dele, houve arrombamento do veículo, houve arrombamento da porta de entrada da casa, porque quando você entra, tem um portão, tinha 2 carros na garagem, eles pularam ao lado dos carros e do lado esquerdo já era a porta de entrada e a pérgola do lado esquerdo. Então, esses fatos todos estão documentados. E aonde começa a mudar a história? Por que a gente fala, mas por que então isso virou o jogo? O Marco Antônio, quando ele é socorrido, ele vai para um pronto-socorro e depois ele soube, né, que a Maria, a esposa dele na época, foi socorrida para o Hospital Geral lá de Fortaleza. E ele também é transferido para esse hospital. E quando ele está lá internado, ele recebe a visita de 2 policiais. E ele estava com uma testemunha, inclusive, que foi ouvida futuramente num dos julgamentos. Mas olha que situação. Quando ele estava lá, os policiais trazem para ele álbuns, porque naquela época se utilizava os álbuns de reconhecimento. E ele reconhece 2 meliantes, como sendo aquelas pessoas que invadiram a casa dele. Guardem essa informação. Vocês vão perceber por que isso é muito importante. Aconteceu o quê? Ele sai depois de 4 dias, aí ele vai tomar conhecimento, aí ele descobre que invadiram aí em cima da casa, cortaram o fio do telefone. A pessoa que entrou cortou o fio do telefone, e quem diz isso depois virou um cunhado dele, tal de Itamar. E o que acontece? Ele vai registrar o boletim de ocorrência no dia 7 do mês seguinte, ou seja, 8 dias depois do fato. E quando ele registra o boletim de ocorrência, ele dá o primeiro depoimento, narrando o roubo. Só que ele ficou preocupado com a esposa na época, mas ele começa depois a cobrar a delegacia. E aí? Vocês não estão fazendo nada, não sei o quê. Em dado momento, ele recebe, começa a ter contato com os policiais, e os policiais falam, não, a gente já sabe quem são esses 2 meliantes, são pessoas perigosas, e se você não quiser adiantar um dinheirinho pra gente te ajudar, a gente até dá um jeito nesse cara. Ele falou, não tenho dinheiro. Até porque ele achou um absurdo aquilo. E era obrigação da polícia. E nesse momento, ele vai, olha que loucura, Marco Antônio. Ele vai e faz um documento, e oficializa um documento para o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará. Esse documento está nos autos. Foi juntado posteriormente também. Ele faz um documento comunicando esse fato, que ele tinha identificado os 2 meliantes. Então, olha a importância da investigação. Se você tem uma acusação de roubo, você tem uma das vítimas, porque ele foi vítima também. O laudo pericial comprovou que ele tomou um tiro de entrada com um orifício e o de saída. Não há dúvida nenhuma. A perícia é clara. E ele está dizendo, eu tenho 2 suspeitos. Investiguem, pelo amor de Deus. E outra, façam segurança na rua, porque próximo da residência deles, além
Da casa dele até o final da rua, que não dá nem 100 metros, havia uma favela. E ali sempre havia disparos e tudo mais. Então, havia necessidade da segurança. Como ele viajava muito, o Marco Antônio, na época, ele era professor universitário, e ele viajava, fazia muitas palestras em outros estados. Mas o que levou, segundo o Marco Antônio, e o que me preocupou, porque aí eu falei, deixa eu ler esse processo. Não dá pra gente pegar e fazer uma análise só com as documentações que ele mandou pro Paiva, porque o Paiva me mandou, o Ricardo também falou, recebi algumas coisas aqui, só que eu falei, não dá pra falar nada, Ricardo. Até pra eu inteirar desse assunto, primeiro, eu tenho que ter o processo. Aí nós fomos atrás do capa a capa. Deu um pouquinho de trabalho pra localizar esse capa a capa, embora esse capa a capa, como ele foi, houve informações, encaminhamento para a OEA, então, a Organização dos Estados Americanos, que ela sim fez uma pressão junto à própria ONU, né, para que o Brasil criasse uma lei de proteção às mulheres, que é a Lei 11.340. E essa lei, realmente, ela vem muito a calhar naquele momento. Em 83, nós tivemos um caso em São Paulo que o marido havia matado a mulher e acabou sendo absolvido e quase não ficou preso. Então, não havia-se Estardalhaço. Até tinha muito na época o Lindomar Castilho, né? Lindomar Castilho. Que ele... Essa página é o quê? Só pra gente ilustrar aqui. Eu não consigo enxergar, Esse acho que é o final do inquérito. Mas a gente tem algumas páginas para mostrar. Quando que se cria o interesse público nesse caso da Maria da Penha? Então, aonde começa realmente, porque é o seguinte, o Marco Antônio, ele teve um relacionamento amoroso, um pouquinho antes dos fatos. Então, isso, teve algumas até reportagens que a esposa dele, na época, falava que não havia essa informação, mas depois, ela mesma, no livro dela, ela menciona que havia já isso, e ela colaciona essas cartas, porque ela achou cartas amorosas. E tem o depoimento da empregada, que é no documento 8. Se puder colocar o documento 8, vai mostrar que no próprio depoimento a empregada diz: o relacionamento do casal era muito bom, até a Maria encontrar as cartas da amante. Ela encontra quando ela já está... Seria o documento 8, não é? Acidental. Depois de ter tomado o disparo, já está paraplégica, entendeu? Então, olha que situação. Você tem aí? Eu vou confirmar aqui, peraí. É isso aí, tá falando da amante aí. É daí? Então, isso aí. Então, esse é o start. De casas que consegue ver. Então, quer dizer, o que acontece? Quando ela descobre que existia uma amante ali e tudo mais, muda a história toda. Aí ela vai rever os depoimentos dela. E detalhe, você vê que ele faz um documento para o Estado, não é isso? Para que façam a perícia, que façam a investigação, que ele reconhece, ele está querendo solucionar o caso. E aí é que muda tudo. Aí começa a mudar tudo. Doutor. Por quê? O que acontece? Aí a esposa, aproveitando que ele fazia algumas viagens, ela já estava descontente com ele por causa da traição, e ela começa já a preparar, porque naquela época ela já era desquitada. E ela, depois desse desquite, que ela ficou 5 anos com o primeiro marido, ela começou a conviver com o Marco Antônio, porque ela não podia se casar. Eu achei até estranho, uma coisa tão engraçada, que ela menciona, depois eu até questionei o Marco Antônio, ela mencionou que ela teria casado com ele através de uma procuração no consulado da Bolívia, sendo que ele é colombiano. Então não fazia sentido algum. Aí questionamos o Marco. O Marco Antônio fala o seguinte: não, eu nunca fui casado, nunca tive filhos. Então, esses fatos. Agora, o que aconteceu? Ele está aqui conosco, Marco Isso, Antônio, ele vai entrar daqui a pouquinho, né? Já vai entrar aqui conosco. Só colocando ali rapidamente, essa última imagem que foi colocada ali na tela é o relato dela com relação à tal da tentativa de eletrocução, né? Que isso aí é uma coisa bizarra. Lembrando que ela deu 2 depoimentos. No primeiro, ela estava congruente com toda a história que realmente de fato aconteceu no dia. E aí, no segundo depoimento, depois de quase 1 ano, ela pega e começa a inventar as pimentinhas. E é absurdo que é passado na universidade que ele colocou ela numa banheira e tentou dar um choque nela. Se você ler ali, ó lá, dá uma olhada, tá bem claro ali. Ela foi tomar banho, colocou a mão no registro. Quando foi abrir, sentiu um choque, tirou a mão. Aí ela fala ali, ó, depois desse dia, eu decidi não mais tomar banho ali, porque ele poderia ter preparado para me matar. E esse poderia ter tentado já virou uma tentativa de assassinato na mídia no dia seguinte, porque a mídia nesse momento já estava auxiliando a dona Maria da Penha
né? Tinha já grupos feministas atuando, inclusive causaram um tumulto num dos julgamentos, causaram um tumulto na rua lá, tiveram que cancelar o julgamento que tinha invadido lá, as feministas estavam fazendo um tumulto desgramado. E aí começaram já na mídia a falar que ele tentou matar ela 2 vezes. Não, ela foi tomar um banho, colocou a mão no registro, tirou, que nunca levou um choquezinho desse às vezes, e ele falou assim, não, porque tá sem fio terra, eu vou colocar. Mas daí eu decidi não mais tomar banho lá, porque eu estava com medo de que ele tivesse se preparado para que tivesse tentando me matar novamente. É loucura, e isso já é dito para todo mundo nos 4 cantos da terra, inclusive nessas agências lupas da vida aí, que disseram que era fake news, né? Todos eles, eu pesquisando, eu vi que eles colocaram isso, essa informação. Ele tentou matar ela 2 vezes. Ou seja, quem é que vai fazer a checagem, quem vai checar a checa agora? Enfim, quem checa a checa? Só passar a informação aqui pra nossa galera, que é o seguinte, daqui a pouco a gente vai encerrar o programa Pânico. Pra você que tá acompanhando aí no canal do programa Pânico, venha pro canal do Mais Um Podcast, que a gente fica aqui exclusivamente para você continuar acompanhando esse caso bem controverso. E olha que interessante, primeira coisa, ela mesmo disse pro Fábio Pochá que o Heredes nunca tinha sido violento fisicamente com ela, mas só com palavras. Era violência psicológica. Então, primeiro falou que não tinha a violência física, que espalhou pra caramba. Depois, que o tiro quem tinha dado foi ele. A perícia diz que não. A perícia diz que houve um assalto com toda a estrutura, toda a cena de um assalto. Depois, 2 armas. Essa que é uma pior parte. Pois é. Vamos supor... Não faz sentido. Vamos supor que ele tenha preparado tudo sozinho. Então... As pessoas foram dormir, aí ele escala a parede, abre o telhado, arromba, faz tudo isso daí, aí dá um tiro nela, dá um tiro nele, se joga no chão, né? E as pessoas vêm para salvá-los. E aí dizem que ninguém saiu da casa, né? Tem um vigia que ninguém sabe quem que é. Ouvi dizer que tinha um vigia, é assim que tá no inquérito. Eu ouvi dizer que o vigia disse que estava olhando, e ele nunca foi ouvido. Que nunca foi ouvido, mas nunca nunca apareceu, saiu da casa. Então vamos supor, e vamos levar em conta que ninguém saiu da casa, beleza? Vamos acreditar no que eles estavam dizendo. Aí, como ninguém saiu da casa, então ele que armou todo esse circo. Arrombou o telhado, arrombou a pérgola, que também é em cima, arrombou o carro, arrombou a porta, deu um tiro na esposa, deu um tiro nele mesmo. Escalou o muro, sujou o muro. Tudo isso, aí se joga no chão. Beleza. Marco Antônio, eu te pergunto, e as 2 armas foram para onde? Exato, ele teria que... Então, mas a partir de agora... Quer dizer, a polícia chega e não encontra as 2 armas. Por que o cara vai tentar matar a pessoa e vai usar 2 armas? Vamos supor que ele quisesse de fato fazer isso. Incongruência. Cadê as armas? E outra, uma de grosso calibre. E as 2 armas nunca foram encontradas, nunca. Só munição. Tem muitas incongruências. Uma munição na hora da fuga derrubaram. Entendeu? Tem muitas incongruências nesse caso, muitas controvérsias, mas a partir de agora que o caso já aconteceu, enfim, anos. Não, na verdade isso é importante só para uma revisão. Não, na verdade isso é importante só para um ponto. Considerando todo esse arcabouço fático aí de elementos que foram trazidos, circunstâncias da perícia, e a história que vocês trouxeram agora, na dúvida, você sempre favorece o réu. Sim. Sempre favorece o investigado. Você só consegue condenar alguém se estiver acima da dúvida razoável, né? Então, é esse o grande ponto que é colocado aqui. E vale lembrar também o seguinte, que colocam assim, dizem o seguinte, demorou 20 anos para condenar, porque não tinha prova. Porque não existia uma prova contundente que, inclusive no processo onde ele foi condenado, no júri popular, foram 4 votos para condenação e 3 para a absolvição dele. Então, deixou muito claro que é o seguinte, existia uma dúvida muito grande, de fato, porque não tinha uma prova cabal contundente. Ela estava dormindo, ela não viu quem atirou e ela disse que, né, ao que ela entende, foi ele. Aí depois disso, tenta dizer que todo um passado dele, ele era agressivo, começa a distorcer toda a história, que, inclusive, na entrevista pro Porchat, ela fala isso. Aquele homem que era amável, ela fala isso. Aquele homem que era amável, que era doce, que era um companheiro, se transformou. E ela usa o seguinte argumento, é importante salientar também, que ele teria se transformado na hora que ele conseguiu a cidadania brasileira, que ele é colombiano, e ele já dava aula em várias universidades, ele deu aula na USP aqui em São Paulo. Ele é um cara conceituadíssimo. E aí, ele não precisava, não tinha nem porquê, porque ele já tinha trabalho fixo
né? Ele já tinha 2 filhas nessa época, ou seja, tinha todas as possibilidades para que, se ele quisesse pedir a cidadania, conseguir. Mas não, ela disse que ele mudou depois que ele conseguiu, porque, assim, ó, não faz sentido. Deixa eu perguntar uma coisa, mas ela denunciou depois que ela ficou cadeirante? Isso que eu não tô entendendo a linha do tempo. Isso. Não, ela ficou cadeirante tempo, aí ela... parece que ele adaptou a casa inteira pra ela. Exato. Mesmo depois disso que ela descobriu as traições, que ela resolveu retroagir na denúncia dela. O que aconteceu foi o seguinte, aconteceu o crime lá em maio de 83, ela foi pra Brasília para se tratar. Ela levou 6 meses lá em Brasília. Inclusive, ele mandou ela para o melhor hospital que tinha na época, que cuidava de pessoas com problemas. Sara Kubitschek em Brasília é o hospital mais conceituado que tinha na época para cuidar de pessoas com problemas na coluna, né? E ele arcou com todos os custos, ele viajava a cada 15 dias. Ele tem as provas das viagens. Para mim, o cara que tenta contra a vida da esposa não fica indo gastando todo o dinheiro, vai lá visitar. O cara já abandonava ela lá e deu. Não, o cara se desdobrou. Aí, nesse período, ela só foi ouvida depois que voltou do tratamento. O delegado optou por não ouvi-la, para que ela, né, tava passando por tratamento e tudo mais. Mas nesse período todo mundo tinha aquela leitura que era adequada, na minha opinião, enfim, aqui já estou fazendo uma análise que houve o assalto, né? E aí, ela volta depois de 6 meses, e aí quando ela volta que ela encontra essa carta. Ele meteu o gaio enquanto ela tava lá. Não, na verdade já é anterior. Já é das viagens dele, das viagens que ele fazia dando aula. Ele fala, eu errei, eu reconheço isso. Só que a pena que eu paguei por um erro como esse é absurda. Inclusive apareceu na tela agora há pouco uma foto dele com 3 crianças. São as 3 filhas dele. Essa é a última foto dele com as filhas. Depois disso ele nunca mais viu as filhas. Ele já tá quase 40 anos sem ver essas meninas. Essa foi a última foto que ele tirou com as filhas. Foram um dos últimos momentos que ele teve contato com as filhas. Depois disso, nunca mais. Então, a pena que ele pagou, né, pelo fato de ter traído ela, assim, ó, absurdamente incomparável, enfim. Sim. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente não tem mais muito tempo. Mas eu queria chamar o Marco Antônio. Chama ele. Boa. Meu amigo Marco Velho. Encerra a live, menino. Oi? Pode encerrar a live já. Tudo bom, Marco Antônio? Já tá encerrada, se eu não me engano. Tudo bom, Marco Antônio? Nos ouve? O senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo, obrigado. Como é que você vê aqui nosso programa aqui de hoje? Eu sei que o senhor já não conversa, já não concede entrevistas à mídia aí há um bom tempo, não é isso? Deve estar com delay. Eu não sei se o áudio está bom, se a gente consegue aí o contato com o Marco Antônio, ele que é o ex-marido da Maria da Penha. O senhor está ouvindo aí? O senhor está acompanhando aqui o programa? O senhor tem algo a dizer? Olha, obrigado pela oportunidade. Eu sei que a gente está com um atraso. Não, ele está emocionado. E eu sei que está com um atraso também. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria, depois de ter ouvido todos os meus amigos do grupo que falaram, fazer uma pequena correção. No dia dos fatos, eu não desmaiei, me perdi a consciência em momento algum. Depois de que os bandidos fugiram, eu estive no escritório que tinha em casa, peguei o facão e retornei ao lugar onde aconteceu a luta. Esse lugar fica atrás da cozinha. Não te importa, é direto. Procurei o revólver e constatei que eles tinham levado. Então, eu estava tremendo, sangrando, confuso, todo dolorido. Encostei na parede e fiquei de cócoras.
Quando, alguns minutos depois, as empregadas apareceram, elas entraram pelo portão de ferro da lavanderia, me encontraram nesse estado, mas eu não estava desmaiado. Eu perguntei como está a patroa e mandei a outra empregada me trazer uma toalha para arrancar o sangue e me cobrir, porque eu estava tremendo pela perda de sangue. Quando perguntei como está, e a patroa, não, está bem, foi a resposta. E as crianças, todas estão bem. Mandei a outra empregada, a babá, a ficar com as crianças. Minutos depois, eu comecei a ver pessoas que circulavam em casa. Por quê? Porque o lugar onde a luta aconteceu, que não tinha porta, era um vão, permitia que eu olhasse a porta da cozinha, que estava aberta. Então eu via passar pessoas lá. E, minutos depois, 2 policiais chegaram a mim, me ajudaram a ficar em pé, e eu pedi para não me tocarem, porque já me doía muito a ferida, e eles me tinham lastimado, quando me ajudaram a levantar. Eu fui caminhando com eles, entrei na patrulha e fui levado. Eu estava tranquilo, porque minha esposa estava bem e minhas crianças também. Somente eu tinha conhecimento de que eu tinha sido ferido. Tanto é, eles me levaram para uma instituição lá e depois para o hospital HGF. Foi lá onde eu tomei conhecimento de que minha esposa tinha sido ferida e que estava internada na UTI. Eu fiquei desesperado. Quis ir a vê-la, mas me aplicaram injeções para me tranquilizar. O senhor poderia mostrar? O senhor foi um tiro no ombro, não foi isso? O senhor já chegou até a mostrar ou não? Eu mostrei a ferida na clavícula que sai pelas costas num vídeo feito por Alexandre. Mas se vocês acharem necessário, eu mostro de novo. Eu acho que isso daí tem um caráter simbólico. Não é que a gente quer constrangê-lo, mas eu acho que é um momento tão importante pra gente de abrir a perspectiva do outro lado, que as pessoas elas vão passar a entender que não é historinha, não é vitimismo. O que está acontecendo aqui é a desconstrução de uma narrativa histórica. Tudo bem. Como eu estou aqui para contar a verdade, esta ferida é parte da verdade. Ali a bola ali. Dá pra ver aqui. Na realidade ela afunda, né? Ela afunda. Nossa, sai. Ali atrás, na cicatriz, Isso, ali, né? furo Naquele ali, ó. furo ali atrás. Ó. Aproveitando, o Marco... Desculpa constranger. Desculpa, mas era só pra gente... Uma coisa muito importante, porque ele nunca falou isso e não existia nos autos. Ontem, conversando com ele, anteontem, né? O Marco ele trouxe uma informação muito importante no inquérito. Vejam, ele diz que dias depois, ele mais as 2 empregadas, mais o vigia que ele contratou, o tal de Elias, que foi ouvido no processo, e mais o Itamar, que virou concunhado dele depois, eles analisando ali o local onde ele efetuou o disparo para o teto, e
eles acharam resquícios de ferro, porque o tiro acho que pegou também na grade de ferro. Mas eles acharam o projétil, olha que importante, eles acharam o projétil do tiro que atingiu ele na parede. Esse projétil, ele falou na época que estava baleado ainda, ele entregou para esse Itamar. E o Itamar ficou de levar para a delegacia. Esse projétil sumiu. Esse Itamar nunca foi ouvido. O Itamar, ele subiu, segundo até o próprio Marco na época, quando ele chegou na casa que ele retornou, que ele identificou que estava destelhada tinha algumas telhas silhueteadas, que tinha um fio cortado do telefone. E foi o Itamar que acionou, acho que fez a religação, mas ele que identificou. Essa pessoa nunca foi ouvida. O vigia, na verdade é José Nilson, depois ficou de tal, era o vigia que ficava na casa da frente. O dono da casa da frente, que morava na mesma rua mais pra frente, ele fala o seguinte durante o inquérito. O vigia falou pra mim que quando ouviu o primeiro disparo, ele vai pra frente da residência e ficou ali olhando, até ouvir o segundo disparo. Ninguém entrou, ninguém saiu da residência. Mas o vigia me falou que era o meu funcionário. Ele trouxe uma outra informação muito importante, porque ele falou, as casas ali eram quase todas financiadas pela Caixa Econômica. E para ele financiar, ele tinha que dar o nome de todos os funcionários que iam trabalhar para recolher o INSS. E, provavelmente, esse Hélio, que era o dono da residência da frente, também teria que ter todos os dados do vigia dele. Senão não faria sentido. E, para isso, a polícia seria fácil identificar e ouvir o vigia. Por quê? Entendo que a narrativa que foi produzida durante o inquérito, que depois levou ao processo, era o seguinte: quando a Maria, até o que o Delari tinha perguntado agora há pouco, quando que houve essa mudança toda? A esposa dele, quando ela descobre, já em cadeira de roda, ela descobre os fatos, ela faz o quê? Ela começa já a programar uma forma de conseguir a guarda das crianças para poder sair dali, para retornar para a casa dos pais dela. E quando ela faz isso, ela consegue isso no final de 83. E ela foi para Brasília, tudo. Só que só em janeiro do ano seguinte, de 84, que ela leva uma das empregadas, a Onindina, e ela também dá um depoimento. Aí ela começa a mudar a história. Não, eu já desconfiava que era ele quando eu tomei o tiro. Então ela muda a narrativa a partir dali. Ela já tinha promovido, inclusive, a ação de separação dele, judicial. E já estava com a guarda das crianças. E olha que loucura, se pegar o documento 5, a Taurus, porque prenderam 2 armas. Olha que loucura, olha para onde foi esse processo. Depois de um ano, não é isso? No apartamento, depois de um ano, vão no apartamento dele, onde ele está vivendo, aí achamos um 38. Olha o que a Tauro diz, que esse 38 foi produzido depois dos fatos. Uhum. E esse revólver continua no inquérito, no processo, até o final, como sendo a arma do crime. Como é que uma arma do crime... A juíza na pronúncia usa essa arma como A juíza na pronúncia utiliza essa arma como fosse a arma do crime, sendo que ele comprou depois dos fatos. E mais ainda, quando dizem que ele tinha uma espingarda em casa, as duas moças falaram assim, ele tinha uma espingarda em casa, ele tinha. E aí ele falava assim, não, eu não tinha. E aí quando vão na casa dele e veem que ele tem uma espingardinha de chumbo, olha isso. Aí levam uma espingarda de chumbo. Aí os caras falam assim, tá, então essa foi a espingarda que feriu a Maria da Penha? Na verdade, eu conversei com ele, esse era um ponto, porque ele desconhecia na cabeça dele. Uma rifle de pressão? Pra ele, rifle de pressão nunca era uma espingarda. Foi uma espingarda. Porque espingarda pra ele era algo de uma arma de fogo. Você entendeu? Eu só preciso passar o recado aqui, que nesse momento a gente encerra a live no programa Pânico. Eu achei que já tivesse encerrado, mas nesse momento a gente encerra e continua só no canal do Mais Um Podcast. O link tá aí na descrição, muito fácil de você encontrar aqui e continuar assistindo a essa entrevista exclusiva aqui com esses convidados aqui que hoje estão. E olha que interessante, quando há a cariação, né, de tipo, a menina fala, não, existia uma espingarda, e ele fala, não, mas eu não tenho espingarda, porque na cabeça dele, aquilo era um rifle de pressão, e mesmo quando pegam o rifle de pressão, e aí o pessoal fala, tá, então essa foi a arma do crime, faz uma balística, sabe o que acontece com o rifle de pressão? Some do inquérito. Mas, Ricardo, o importante, olha que loucura. Quando houve esse depoimento das empregadas e da Maria da Penha, quando ela começa a mudar essa narrativa, ela no primeiro depoimento ela fala, não, nesse depoimento, ela já desconfiava dele. Só que é o seguinte, vejam, quando ela foi baleada, ela estava no hospital, foi requerido o exame de corpo de delito para ela também. Nele foi constatado o tiro. E ela é ouvida pelo perito lá no hospital, ela fala
que ela só teria tomado tiro. Não fala, e desconfiava nunca do marido até então, porque ela não tinha ciência até então, naquela data, de que ele tinha a amante. Provavelmente, o que está evidenciando os autos é isso, a motivação. Só que vejam, em dado momento da investigação, de 84, como ele tinha feito uma reclamação para o secretário de policiais, começou a haver uma interferência das investigações. Ao ponto dessa diligência que o Ricardo falou, que apreenderam um revólver dele. Vejam, o revólver que foi apreendido no apartamento do Marco Antônio, em junho do ano seguinte, um ano depois, foi fabricado depois do fato. Foi fabricado depois do fato. A Taurus respondeu, isso está no processo. E mais, o delegado, olha que loucura, o delegado ele determinou uma diligência na residência do Marco Antônio sem qualquer ordem legal. Ele, como delegado, se ele fizesse um ofício, ele não poderia, ele teria que representar para um magistrado pedindo uma busca e apreensão, a não ser que houvesse uma autorização do morador, porque é obrigatório, você não pode invadir uma residência alheia. Não é porque o delegado ele está investigando que ele pode determinar também, ele não tinha competência para tal ato. E vejam, o Marco Antônio, ele é detido no dia 26 de junho de 84, dentro do seu apartamento, aonde ele fala, estava meu rifle de pressão, que é o rifle de pressão, é aquela espingarda de chumbinho. Ele tinha comprado em 78, está comprovado nos autos. Ele comprou em 78 e ele trouxe para o Brasil em 78, quando ele já convivia com a Maria, com a esposa dele, Maria da Penha. E esse rifle, ele fala o seguinte, no dia dos fatos lá, esse rifle estava guardado dentro da minha cabeceira da cama. E ficou lá esse rifle. Só que as empregadas, elas diziam o seguinte, nós vimos ele com uma arma grande, que não era um revólver, era uma espingarda. E essa história, vejam, ele é detido no dia 26, levado para a delegacia, e ele ficou 5 dias, foi sequestrado, que não sequestro, e foi mantido sob cárcere, na delegacia, e com pressão. Por quê? Descobriram que ele tinha vendido um Passat que eles tinham. Mas ele vendeu o Passat no ano anterior, logo depois do acidente, por quê? Porque ele tinha para mim, o que eu entendi, e até mesmo conversando com ele, que o Marco, ele tinha o quê? Vergonha. Porque ele, imagina, ele era uma pessoa, um professor, só que ele tinha 3 filhos, a mulher naquele estado, ele estava passando por dificuldades, ele tinha que ficar mais tempo, então ele começou a trabalhar menos, aí ele teve que vender o Passat, só que ele inventou uma desculpa que tinha batido o carro. E aí a polícia já tendenciosa, começou, então, vamos levantar onde está esse Passat, descobriram que estava o Passat, mas comprei legalmente, aí levam ele detido com a arma, esse revólver, e ficam com ele 5 dias e pressionando. Confessa, você que deu esse carro para poder... A conversa que ele era essa. Você deu o carro para os meliantes, simulando, você que tentou matar sua mulher, e a história era essa. E ele, não, isso nunca aconteceu. Aí, nesse período, nesses dias, até então ele nunca tinha tido advogado. No 4º dia que ele está ali, detido na delegacia, que aparece o primeiro advogado, que atuou na primeira fase, no primeiro julgamento, até o primeiro julgamento. E o que aconteceu aqui de importante? Como as 2 empregadas haviam dito que havia um rifle, e ele, espingarda, porque o termo era espingarda, para ele, ele nunca teve uma espingarda. Então, sempre falava, mas você tem ou não tem espingarda? Ele, 5 dias, noite e dia, sofrendo na delegacia, detido ilegalmente. Isso já era um crime contra ele. Inclusive, existia uma lei específica na época, que era lei específica para policiais mesmo. Que era, inclusive, era administrativa, civil e criminal, nesses casos específicos. Ele está ali. O que aconteceu em seguida? Ele é ouvido, é feita a careação entre eles e sempre se pegava o quê? Você tinha espingarda? Não tinha espingarda. Então, vejam, por que isso é importante? Porque não tem uma espingarda e ele tinha um rifle de pressão, que se vocês colocarem, tem perícia também, inclusive, uma calibre 20 e um rifle de pressão. Eram praticamente muito semelhantes. Então é lógico que as 2 empregadas, o que elas viram era um rifle de pressão. Que no Brasil a gente sempre chamou, eu lembro porque eu era criança, meu pai tinha uma espingarda de chumbinho. E eu falava, Marco, isso aí é uma espingarda de chumbinho. Ele, não é espingarda, é rifle. Na cabeça dele, até agora, ele achava, aí que ele foi, puta, mas por que ninguém me falou isso? Porque ele nunca falava, não tinha espingarda na minha casa. Ele sempre acreditou nisso. Só que, vejam, a importância agora... Tudo isso daí, vamos adiantar um pouquinho, toda essa investigação. Os policiais tiveram a oportunidade de fazer a careação
também entre as duas empregadas e os dois vizinhos. Porque quem foi ouvido? Porque quais são os elementos que deram base para a denúncia futuramente? Foi o seguinte: pessoas teriam sido ouvidas dizendo os vizinhos, ninguém saiu da casa. Houve 2 disparos. Houve a negativa dele da espingarda e as 2 pessoas dizendo que ele tinha uma espingarda. A vítima baleada com uma espingarda. E o revólver foi apreendido. Então, o quadro... Fechou pra polícia. Tá ótimo. Vamos fechar isso aqui. A polícia só quer tirar a burocracia da frente. Mas não foi, nesse caso, não foi só isso. Teve mais. Teve porque... Lembra que ele fez a reclamação dos policiais que tentaram tomar um dinheiro dele? Pediram um dinheiro pra ele. E ele fez... Olha que loucura, Marco. No 7º dia. Lá atrás. Ele não foi detido, não ficou 5 dias? Sim. O primeiro advogado apareceu. Depois do primeiro advogado apareceu lá na delegacia e tal, aí no dia seguinte o delegado ouve ele novamente, faz a cariação, aí com um advogado ele é liberado. Passou mais uns dias, no dia seguinte, o procurador do estado, ele nomeou um promotor para acompanhar esse inquérito. E o promotor de justiça marcou uma outra oitiva. Por quê? Para questioná-lo a respeito do Passat. Porque aí ele vai para a delegacia e ele é ouvido na presença do representante do Ministério Público e em seguida começa-se o processo. Começou o processo, a denúncia, a acusação é exatamente essa de que havia todas essas divergências. Mas nenhum advogado orientou. Eu digo para vocês, eu há muito tempo advogo, mas para mim, eu já vi os tribunais superiores anularem um processo por um réu com um defensor indefeso. E esse é um caso específico, porque olha só, idêntico. Você tem uma pessoa que está dizendo, eu fui vítima, eu reconheci 2 meliantes, investiguem. Aí eu faço uma denúncia contra a polícia está parada. Começaram a manipular a investigação contra mim. E eu passando por um advogado, a partir daquele momento, eu comunico com o advogado não pediu nada. Vejam, não houve. Quando você tem esses tipos de crime, ele não achou, dias depois, um projétil? Por que esse projétil não foi apresentado? Por que não se ouviu o Itamar? Mas aí a gente começa a descredibilizar a justiça ali naquele período tal. A partir de hoje, eu me pergunto, o que isso pode ser feito, além da gente abrir espaço? Na verdade é o seguinte, existem graves injustiças que são cometidas, que são perpetradas, e isso tem sim um remédio. Só que o problema é você conseguir, embasar, o custo disso é alto. Então, por exemplo, só para terem acesso às informações já foi dificultoso, o próprio relato de vocês é esse. Só que agora tem uma dificuldade ainda maior. Por exemplo, você tem a ação rescisória. Para que vai servir a ação rescisória? Para rescindir... No criminal é revisão criminal. Vai ter revisão criminal. E você tem, eventualmente, uma ação rescisória. Porque daí, o que acontece? Você tem que rescindir a sentença, ou você tem que revisar a sentença penal transitada em julgado. Olha só, a maneira correta de se atacar o mérito, porque olha só, quando transitou em julgado, o remédio jurídico seria a revisão criminal. E a revisão criminal, o artigo 619, agora não me lembro, acho que 619, ele traz os requisitos para você entrar. Você poderia ajuizar uma revisão criminal alegando que o julgamento ele foi evidentemente contrário às provas dos autos. A evidência dos autos. Esse é um dos pressupostos. Só que se você entrar uma vez com esse recurso e perder, ou não for conhecido e não recorrer, transita em julgado também, você não pode novamente ajuizar uma revisão com o mesmo fundamento. Mas existem mais 2 outros requisitos. E um deles é, se você tiver uma prova nova, produzisse uma prova nova, você pode, isso aí você vai ter que ir na primeira instância do judiciário, produzir uma prova nova. E essa aqui é uma oportunidade muito grande. Do Itamar, por exemplo. Do Itamar, do Vigia. Se vocês... Olha que loucura. Lembra que ele falou que reconheceu 2 meliantes? Ele ficou depois preso, ele foi para um presídio. Sabe quem ele encontrou no presídio? Um dos meliantes. E foi que protegeu ele dentro do presídio. Olha que loucura. Olha que loucura. Ele fala, e ele num dos depoimentos, ele fala, inclusive, o nome de uma testemunha que estava no presídio que ouviu o assaltante. O codinome dele na cadeira era professor, porque ele era um professor universitário. Porque daí o que acontece? Todos os crimes que aconteceram prescreveram já.
Sim. Você não tem mais como, de alguma forma, impingir uma pena. Então, existe... Até mesmo essas testemunhas, se elas Até hoje, mesmo, até exato. elas, se elas Então, vierem hoje... O incentivo que existe aqui, talvez a convocação que deva ser feita, é que essas pessoas que sejam participaram alcançadas isso e tentem, de alguma forma, trabalhar para restabelecer a verdade. Porque isso daí não vai gerar para elas uma punição, isso tem que ficar claro. Eu queria saber do Marco Antônio, ele continua aí conosco? Deixa eu confirmar aqui com a nossa produção se ele continua conosco. Ô Marco Antônio, você teve 3 filhas, não é isso? Com a Maria. Essas filhas, elas nunca mais procuraram contato com o senhor? Essas 3 filhas que tinham na época 2, 4 e 6 anos, depois da separação, eu passei a sair com elas a cada 15 dias. E devolvia no mesmo dia para a mãe. Mas elas, Cláudia Fernanda e Viviane, as 2 mais velhas, de 4 e 6 anos, me perguntaram que por que eu não as levava para elas dormirem no apartamento onde eu morava, já que no dia seguinte eu novamente ia apanhá-las. Eu falei que ia conversar com a mãe. Eu conversei com o advogado da mãe e ele era muito hostil e me disse: trate isso lá com o juiz José Maria Vasconcelos, da 2ª Vara de Família do Ceará, do Fortaleza. Eu procurei conversar com o juiz, aproveitei e pedi para o doutor Marcelo Martins, que era advogado meu do caso na justiça, e ele fez o pedido para eu ter direito a estar com as meninas a cada 15 dias, sábado e domingo, mas isso foi engavetado. Eu, através do advogado, apresentei o Dr. Mourão, que era o diretor da Casa da Família, do Instituto da Família, algo assim. Um psiquiatra muito renomado, Antônio Mourão. Não foi chamado a depor. Era ele que me dava as orientações, pela amizade que tínhamos, de como tratar as crianças, a mulher, todas as pessoas, depois dos fatos. Então, o juiz pediu para eu telefonar para ele, telefonei e me disse o seguinte: somente me pronunciarei na minha decisão sobre a visita às crianças quando terminar o processo que está respondendo na justiça. Ou seja... Sim. E o senhor atualmente, a gente estava aqui, a gente não tem mais muito tempo de estúdio, quero agradecer a sua presença, mas eu quero saber o que o senhor gostaria para um futuro, qual que é a tua ambição a partir desse momento? Eu não diria ambição, eu diria esperança. Olha, o que eu mais quero é que a humanidade conheça a verdade. Eu nunca fui nem serei criminoso. Paguei uma pena sem prova alguma condenado. Só houve trambiques
processuais e, principalmente, mentiras. A imprensa se encarregou de criar uma vítima quando fomos 2 vítimas e divulgar isso pelo mundo. Então, eu quero que prevaleça a verdade, que minha dignidade e honra me sejam devolvidas no mesmo estado que estavam quando eu fui culpado propositadamente e convenientemente por algo que eu nunca fiz nem faria. Eu sei que Pode falar. Que já passou o tempo na justiça para alguém ser penalizado. Mas todas essas instituições da mídia, grupos, etc., devem ser colocados à luz da verdade para que a sociedade saiba que foi cruelmente, perversamente enganada até o dia de hoje. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. E é isso. Muito obrigado mesmo aí por conceder essa entrevista depois de tanto tempo aí que o senhor esteve na surdina, se é que a gente pode falar assim. Porque você vê, até o pessoal do chat que estava dizendo, poxa, mas por que ele não falou isso na época? Pois é, não deixaram. E ele parece, né, doutor, que ficou indefensável, porque as coisas que pediam para ser feitas não foram feitas. Ele tentou, inclusive, escrever nos livros dele, né? Enfim, ele como é que o pessoal não entende o que é você não ter voz. O pessoal acha que não está entendendo o que é a gente colocá-lo aqui no programa. Porque isso daqui, como professor universitário, é amplamente radioativo. A chance de ter amanhã, daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, um blog de feminista falando eles querem acabar com a Lei Maria da Penha, eles querem que mulher apanhe, eles são machistas tóxicos, é gigantesca. Então, o incentivo para esse pessoal atacar a gente e depois se sair de vítima ou se sair como precursor da justiça, justiceiro social, né, é gigantesca. Então, de fato, o que a gente está fazendo aqui, a gente está se expondo, permitindo que isso seja analisado, querendo dar voz a um outro lado, porque a história é cheia de falhas e problemas muito sérios, como a gente viu hoje. Vocês querem ver o absurdo desse processo? É simples. Eu preciso que você seja breve. Vai ser muito breve. Ele foi pronunciado. Houve a denúncia, que é a acusação, ele fez a defesa daquele jeito, a defesa não apresentou nada de provas, praticamente só as testemunhas que ele apresentou. Nunca pediu uma acariação, nunca pediu para demonstrar as divergências daquelas acusações e nunca pediu uma reconstituição do local dos fatos. Tinha muita diligência que poderia ter sido feita. Mas veja, a juíza, na hora de dar a sentença de pronúncia, o que é a sentença de pronúncia? É reconhecer a admissibilidade daquela acusação para que ele fosse levado para um plenário de júri, que é o juiz competente para julgar pessoas acusadas de crime doloso contra a vida. E neste caso específico, a juíza, olha que absurdo, a juíza colocou a arma que foi apreendida 1 ano depois, que estava aprovada, que não existia, ela não foi fabricada, foi fabricada depois, é a arma que ele usou no dia para se autolesionar. E há indícios, ele não se desincumbiu de comprovar a inocência dele, mas a juíza, ela usa excesso de linguagem ao ponto de dizer que ele era culpado. Há um recurso disso. Esse recurso não foi conhecido sequer. Aí o advogado, na época, recorreu para Brasília. Brasília anulou o processo depois da anulação do primeiro julgamento do plenário. O que aconteceu? Houve esse recurso não foi conhecido, o advogado vai para Brasília, aí marca-se o júri, ele é condenado, e corrigindo, ele não foi condenado por 4-3, porque são várias quesitações. 4-3 foi num dos quesitos de atenuantes. Ele foi condenado por 6-1. 6-1.
do primeiro júri. Mas esse júri foi anulado porque o tribunal entendeu que a juíza, na hora de fazer a aquisitação, ela se confundiu e colocou 2 requisitos que não poderiam estar na mesma pergunta. Requisitos de objetivo e subjetivo. Incongruentes. Incongruentes. Aí o tribunal chegou a anular o primeiro julgamento, mas só que depois que ele anulou, o STJ em Brasília anulou o processo todo, porque você tem que julgar o recurso em sentido estrito, que era contra a sentença de pronúncia. E vejam, o tribunal simplesmente, quando foi julgar o recurso, aquela sentença de pronúncia, para saber se ela deveria ser mantida daquela forma e ir para a júri com aquela acusação, o tribunal manteve assim, o advogado não recorreu. O que fez? Deixou transitar em julgado aquela situação. Prejudicou novamente o Marco Antônio. E o Marco Antônio depois vai para o segundo julgamento de júri e ele é condenado. Então, olha que loucura. Ele é condenado por uma arma, a juíza diz isso depois na sentença de pronúncia, e que a arma que ele se autolesionou era aquela arma que foi apreendida no ano seguinte. Essa é uma prova que foi usada... Ou seja, resumindo, aquela arma que supostamente ele teria se autolesionado, foi fabricada depois dos fatos e foi julgado dessa forma. Quer dizer, é absurdamente incongruente. Acho que a questão para fechar aqui é como disse o Superman, para não trocar os nomes aqui, porque os dois são Marco Antônio, então como disse o Superman, existem pessoas daquela época que podem aparecer agora e dar mais luz ao caso ainda. Tanto é que já apareceu uma. Uhum. Já apareceu uma senhora que ela conviveu com as famílias ali e ela é uma testemunha ocular durante 8 anos vivendo dentro da casa da mãe da Maria da Penha. Então é uma coisa, tá surgindo muitas coisas. Então, tanto o Itamar quanto as pessoas, até as pessoas que de repente participaram disso daí, podem aparecer. Então, e para fechar mais ainda, a gente só meteu a mão nessa cumbuca porque fomos chamados de mentirosos. Não minta pra mim, porque senão eu descubro. Essa não minta pra mim. Gente, muito obrigado aí. Obrigado a todos aí. Queria agradecer aí. Também. E se a pessoa quiser saber um pouquinho mais aí, canal Alexandre Paiva, tem várias entrevistas que eu fiz com ele lá, tem uma playlist lá com várias conversas. Canal Alexandre Paiva. Do processo para estudante que tem interesse em analisar e fazer tese em Inclusive, quem manda mensagem pra mim no Instagram, @Paiva nas ruas, eu encaminho lá pra eles darem uma estudada. Perfeito. Ricardão, você é o cara. Obrigado, pessoal. Obrigado sempre pela parceria. Tá bom? Agradecer a audiência gigantesca que teve aqui conosco hoje, certo? E na sexta-feira estaremos ao vivo de novo. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Tchau. Beijo.